Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Degrau da Notícia. E dessa vez eu trago um tema muito importante, muito especial, que é o universo pet. A gente sabe que os estudos demonstram que a cada 3 pessoas, 1 a 2 tem um pet. Existem políticas públicas já avançadas nessa área, né? E hoje eu trouxe 2 especialistas fantásticos aqui que conhecem tudo de animais, como tratar os seus pets, e eu tenho a honra de convidar e apresentar. E quem vai me ajudar também nessa entrevista é o John. Bom dia, John, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. E Richard, seja muito bem-vindo. Bom dia. Para começar, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês entraram nesse universo animal, né? Porque a gente tem paixão por animal. Carla e Richard, como que vocês foram apresentados a esse universo até se tornarem groomer? Pode começar. Na época, a gente sempre tem aquele sonho de ser veterinário, né? A maioria das pessoas que entram é para ser veterinário. Aí, devido aos custos altos, a gente acaba optando, né, pelo banho-tosa, que é um universo incrível, né? Já tô na área, já vai fazer 20 anos, né? E não largaria por nada, sou apaixonada com o que eu faço. E como que você conheceu o banho-tosa? Você foi passar numa loja? Você se especializou? Eu sempre tive pet, né? Eu sempre tive, né? Eu tinha 3 Yorks, então a gente acabava levando. Aí levava e ficava lá olhando, sabe? Como eu e minhas irmãs somos apaixonadas por bicho, então aí a gente sempre... quando será um curso? Como que é para trabalhar? E isso foi desenvolvendo até a hora que a gente foi fazer o curso. Eu e minha irmã fizemos ainda. Olha que legal. Só que eu segui, a minha irmã não. Entendi. Né? Mas foi nós duas que fizemos. E você, Richard, como entrou nesse universo? No meu caso, foi um pouco diferente, mas é basicamente isso que ela falou. Lá, 10 anos atrás, né, quando eu comecei, ninguém tinha o sonho de ser tosador. A gente queria ser veterinário, né? O foco era veterinária. E eu sempre gostei de bicho desde pequeno. Desde pequeno, eu gostava de bicho, assistia aquele programa do Richard Rasmussen, né? A gente via os mexendo com bicho, tal, eu sempre gostei. Minha paixão por cães, desde sempre tive cachorro. Até que foi em 2010, mais ou menos, eu ganhei um cachorrinho, minha primeira responsabilidade. Né? Meu pai me deu um cachorro e falou assim, ó, eu banco, mas você que vai cuidar dele. Eu levo pra fazer xixi e tal, enfim. Esse cachorro começou a me dar trabalho, né? Depois ele começou a chegar ali em 1 ano de idade, começou a querer mordia todo mundo. Que raça que era esse cachorro? Era um poodle. Na época todo mundo tinha poodle, né? Era poodle, nossa. Uma febre do poodle. Era uma febre, nossa. É o que mais tinha no pet shop. Aí eu comprei vi um livro de adestramento. O primeiro livro que eu li foi O Encantador de Cães, César Millan. Eu comecei a ler o livro, entender o comportamento, a psicologia canina e comecei a aplicar, né? Passeios, regras, enfim. E dei jeito no meu cachorro. Né? O cachorro virou outro. Eu falei assim, bom, tá aí. Eu com 14 anos, já isso foi em 2014, tá aí uma profissão pra mim. E abri um banho-tosa lá da minha casa. Eu falei assim, bom, lá no banho-tosa tem bastante cachorro, então pode ser que lá eu aplique essas técnicas. Foi quando eu fui lá, conversei com uma mulher, comecei a trabalhar de graça, fiquei lá uns 6 meses mais ou menos, trabalhando de graça, aprendendo, dar banho. Comecei a pegar os cachorros bravos, né, dos clientes, e foi aí que começou a minha jornada. Né? Por onde eu passei, o meu destaque era, cachorro bravo era o Richard quem fazia. Né? O cachorro ficava outro cão na minha mão. Né? Tudo isso aprendendo, lendo livro, assistindo alguns vídeos no YouTube, que eram poucos. Depois disso, eu entrei na faculdade de veterinária. Né? Em 2018, eu fui à faculdade de veterinária, mas vi que não era aquilo que eu queria. Minha paixão mesmo era trabalhar com eles dentro do centro estético. Né? Trabalhar com comportamento. Já mudei muito a vida de muitos cães, de muitos tutores que não tinham uma relação muito boa com os cães. Né? E depois de algumas dicas, depois de ter passado por mim, hoje eles me agradecem. Né? Falam assim, nossa, obrigado. Isso é gratificante, né? Você tá numa profissão que você ama, que você gosta, mas você também, ao mesmo tempo, né, tem aquele impacto na vida das pessoas. Foi assim que eu comecei. E aí, hoje a gente não chama mais nem de tosador e banhista. Hoje tem um termo técnico que é groomer, né? Groomers, É pra ficar mais caro, na verdade.
Eles têm sempre umas marquinhas na mão, no braço, né? Porque todo mundo já tomou uma arranhada, uma cicatrizes, mordida. né? Eu tô cheio aqui na minha mão. Eu tenho até ponto. Nossa, Eu tomei 4 pontos no meu dedo por causa de uma mordida de um poodle. E aí você vai aprendendo a lidar. E mesmo Não, assim vocês sim. nunca desistiram, Não. porque é o que vocês É que a gostam. gente entende que essa é a comunicação canina. Eles não têm como falar, eu não tô gostando. Tira essa mão de mim. Eles se comunicam através, assim, Mas você precisava chegar a fazer ponto, né? Pra se comunicar? É que tem uns cachorros que... Tem os que vêm, nhau, 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 e tem os que Tem vêm, chifre, que vêm tá ligado, né? mesmo. A gente pega também muitos cães que vieram de resgate, de ONGs, Sim. cães que passaram por maus tratos. E o cão, quando ele tá com medo, Ele é a reação pior do que dele, bravo, né? exatamente, a reação dele é morder pra te machucar, literalmente. Por quê? Na cabeça dele, você vai machucar, você vai maltratar, então ele tá se defendendo. É uma defesa dele, né? Sim. Então, até ele entender que a gente não vai machucar ele, pode acontecer de levar uma mordida. Então, assim, pra galera que tá querendo entrar na área, não é mil flores, né? Você vai tomar mordida, você vai pegar cães que são reativos. O mais importante, hoje, se me perguntarem, Richard, quero iniciar nessa área, qual dica você me dá? Estude comportamento. Né? A gente vai lidar com uma espécie que é totalmente diferente da nossa, tem comportamentos e instintos diferentes. Então você precisa estudar comportamento, o básico pelo menos, para saber lidar com eles. Entendi. E é muito bacana esse universo, né? Sim. E aí, com relação aos cuidados de animais, não é qualquer produto, né? A gente vê que tem banhitosa que usa aquele sabonete de coco, deixa aquela toalha velha, ou então lava com detergente mesmo, né? Vinagre, né? Pra dar brilho. Então, e aí quais mitos são realidades, o que pode, o que não pode? Na verdade, assim, o mercado ele evoluiu muito nessa parte. Porque antigamente a gente não tinha muitas marcas de shampoo, né, disponível, né? Então, assim, o pessoal ia para o sabão de coco, ia para um vinagrinho para dar um brilho final. Mas hoje em dia não, já evoluiu muito, tem muitas marcas. Então, assim, tem diversas que a gente pode escolher próprio para o cão ou para o gato, né? Mas antigamente realmente não tinha. Hoje em dia tem bastante, gente, muita. A Carla começou um pouquinho antes de mim, mas quando eu comecei, há 10 anos atrás, ainda se usava. Por mais que tivesse já perigou no Mas, na mercado, verdade, ainda tinha tem, ainda. né, Richard? Ainda Infelizmente, tem. a gente ainda encontra alguns lugares, né? Só que era muito caro, né? É. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, o banho era o quê? R$20 um banho. Hoje um banho chega a 60, 70, 80 reais. Lá atrás, se fossem usar essas marcas específicas de cachorro, né, para cão, o banho, há 10 anos atrás, sairia um valor de R$60. E há 10 anos atrás, ninguém pagava R$60 no banho. E a opção que tinha era shampoo barato. O shampoo barato não limpava os pelos dos cães. A opção que a gente tinha era o quê? Sabão de coco. Né? Não podia passar condicionador porque encebava o pelo. Quando Isso era sim, por que de gorduroso, coco? era um Por que o detergente. sabão de coco? Porque era o que tirava o cheiro dos cachorros, né? Aquele sabão em barra de coco, É. o sabão Sim. glicerinado também, né? Sim. De lavar roupa, era o que tirava É o a que sujeira tirava. dos cães. Só que, porém, agride muito a pele dos cães, Não só né? dos cães, né? A nossa também, né? Vai Vivia com a mão ficando ressecada. mão ressecada, descamando. Porque não é um produto próprio para se usar, né? Imagine, se descamava a nossa mão, imagine a pele do cachorro. E a gente veio de uma época que cachorro não tomava banho toda semana, né, cara? Não, era... Não. Eles iam mais pra tosse e aí já Exato. tomava banho. E a tosse era aquela que tirava tudo, né? Fazia tudo de uma vez Bem só, embaixo, já. Então, imagina, o cachorro Pra durar, tá né? 2, 3 meses em casa. Dona olhava sem assim, tomar você tá banho. terrível, vai. Sim, eles já chegavam, a gente chama de natalinos, né? Que, tipo, é uma vez por ano e role lá. Exato. Não é... E aí esse universo foi crescendo e se adaptando, né? Hoje em dia, o que um tutor precisa saber de um banho de tosa, onde ele leva o pet dele? O que ele tem que observar, olhar, questionar, né, no banho de tosa? O que é importante? Quer responder? A primeira coisa que ele tem que observar, esse negócio de banho em tosa escondido, né? Escondido No que você diz é que fundinho não da tem loja, vidro, que isso. você não vê. Você não tem acesso à visão do que está acontecendo lá dentro, porque, infelizmente, a gente ainda vê muitos casos de agressão ao pet, né? Até óbito dentro do... Infelizmente, porque isso me mata quando eu vejo, porque a gente trabalha com tanto amor, né? Pelo Mas que a lembra gente que eu falei faz. pra vocês Então, tem que estar de olho, gente. Que eu falei pra vocês que o importante de você entrar nessa área é você ter o básico do comportamento canino. Porque o cachorro, ele vai ser reativo, ele vai querer morder, ele vai dar trabalho, e muitas pessoas não estão preparadas psicologicamente para isso. Levam pro pessoal, né, perde a paciência e acaba agredindo o cão. Né? E não é o caminho.
É porque Então, muitos, quando banhosa entra, né, Richard, eles acham que vai lidar com um ursinho de pelúcia, que fica aqui parado, eu vou pegar a patinha, vou Igual cortar a cortar unha. cabelo, né? Que a gente, ser humano você fica entende, fica paradinho, parado, vira pra cá, pra mim vira vir pra com a lá. tesoura e te E tosar. olha lá, E a né, que tem criança realidade... que não para quieto mesmo. É, Você então. tem que entender que não é você chegar no cachorro e falar assim, oi, fulano, não faz assim, porque senão o tio não vai conseguir terminar você. Ele não entende tá o que você entendendo. fala. Tem as técnicas, tem um jeito certo de você se comunicar com o cão. Sim. Então, o primeiro passo para um tutor chegar no banho tosa, saber se é de confiança, precisa ter aquele vidro que você consiga ver o trabalho sendo feito lá dentro do banho tosa. É claro que muitas das vezes, com o tutor, o cão fica mais agitado, então o tutor precisa se retirar para a gente conseguir fazer. A gente está lidando com material cortante, Sim. um animal que não para na mesa. Né? Mas é muito importante entender o produto que está sendo usado, se é uma marca específica para cão, o profissional que está fazendo aquele cachorro tem curso básico, porque muitos não têm curso. Né? Na nossa época, eu iniciei sem curso, aprendia com o que os outros falavam e a gente aprendeu tudo errado. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso, foi depois de 5 anos de profissão, que foi aí que eu entendi e falei, caramba, agora eu sei dar um banho. Antes eu não sabia, fazia do jeito errado, digamos assim. Né? Então, saber se o banho tosa tem profissionais qualificados para atender aqueles cães, os produtos, né? E o tempo individual de cada cão. Porque esse negócio de chegar cachorro, encher as gaiolas, né, dos cães. Linha de produção, Linha né? de 20 produção, minutos. hoje em dia não, hoje em dia é Esse bem-estar, estressamento gente. da baia, dentro de uma gaiola, é aquela correria, aquele estresse dentro do banho tosa. Eu costumo dizer que o banho tosa é um ambiente estressante sim para os cães, porque não é algo natural. Então, o nosso trabalho é o quê? Minimizar esse estresse dentro do banho tosa. É o famoso trabalho low stress, que muitos agora estão trazendo para o mercado, né? É respeitar o limite do cão, Exato. entendeu? A Tem a gente necessidade vai do até cão. onde ele permite, a gente não vai ficar forçando ele. Ele aí deixa para semana que vem você termina, entendeu? Porque a gente hoje em dia tem que trabalhar com o bem-estar, a gente tem que pensar que ali é uma vida e ele é o filho de alguém. No mesmo dia que eu tenho meus filhinhos, vocês também devem ter o filhinho de vocês. Então, é o filhinho de alguém. A gente tem que tratar com amor e carinho, respeitar limitações deles, porque eles também têm um limite deles. E eles são que nem a gente. Hoje, veio pro banho tosa, mas eles não estão legal. Estão mais estressados, né? Mas aí, semana que vem, ele já está mais calmo. Você consegue terminar o procedimento e vai ficar lindo. Mas a gente tem que ter essa consciência que é um animalzinho, que ele tem uma vida, ele tem um papai, ele tem uma mamãe. E eles vão, assim... É um modo da gente criar uma credibilidade com o cliente. Porque quando o cliente ele percebe que você tem esse respeito por ele, pelo filhinho deles, você já ganha esse cliente para você. Entendeu? Porque falar, olha esse diferencial, onde eu levava, o pessoal ia lá, ele saía estressado. É né? que tem muito proprietário de pet que quer linha de produção mesmo, porque ele tá preocupado com o financeiro, né? Tem. E ainda Mas chega aí... e fala pro profissional, você tem 20 minutos para atender cada cachorro. Não, se vira, acontece mesmo. Mas aí a gente percebe, aí a gente tenta reverter essa situação, explicando tudo isso, que o pet a gente tem que respeitar o limite deles, entendeu? Mas... E um banho tosa tem alguma fiscalização da Anvisa? Precisa de um laudo? Como é que funciona isso? Não existe isso que eu ia falar. um laudo, mas tem algumas regras, sim. Por exemplo, tem que ter extintor, tudo certinho, né? Assim como todo comércio, né? Tem Os um IPIs, funcionamento, né? Os IPIs também, os funcionários. Mas não é tão rígido igual a veterinária. Não, assim. Né? Uma sala de veterinário tem que ter a medida certa, o lixo tem que ser do jeito que eles mandarem e tal. Não é tão rígido, não. Mas o tutor pode chegar no banho tosa e exigir uma certificação da Anvisa? Existe isso ou não? Não tem, né? Não. Ele pode exigir, assim, Só o alvará da empresa, do no profissional, caso, assim, qual que é a sua experiência, entendeu? Para ele optar ou não, né, o atendimento com aquele profissional. No mercado que eu tenho, eu nunca vi um tutor chegar preocupado com isso. Com isso, A é maioria das vezes verdade. tá preocupado com o resultado, Mas deveria como você ser vai uma tratar. preocupação. Mas deveria, né? Porque assim, se Deveria. existe uma lei, existe uma fiscalização, um processo para isso, né? Porque eu imagino que ele, para fazer o pet, ele tem que ter o CNPJ, Sim. o MEI, Tem. aí ele vai registrar na vigilância sanitária, Tem que vai ter alguém até no local, dá um alvará. veterinário responsável Vigilância também, sanitária tem que ter. Tá sempre em cima, viu? Então, isso e aí como é que funciona? Você vai... Olha, nesses anos de mercado que eu vejo, só vão até o banho tosa se Tiver denúncia. Caso contrário, não tem uma fiscalização.
Mas, assim, a única regra que tem que ter, né, é assim, um veterinário responsável, né? Porque se acontece algum acidente, aquele veterinário vai estar ali disponível. Então né? banho tosa também tem que ter um Não é veterinário obrigatório ter o É, veterinário. não é, mas Mas tem que veterinário assinar, de tipo, plantão, a liberação no caso, do banho-tosa, que ele é o veterinário responsável, tem que ter isso. Que é para conseguir o alvará, né? Para Isso, estabelecer o comércio numa boa. Mas a maioria não tem, não, viu? Porque tem muita gente que abre assim, né? Abriu. E muitas vezes o tutor não tem essa noção de que ele pode exigir isso, de que ele pode questionar isso, né? Porque é um ambiente que você vê que tem todo um registro. Se acontecer algumas... Porque a gente sabe que acidente acontece muito. Tem gente que fala, é isolado, é uma vez por... Não, não é. Não, acontece. Todo momento tem gente que, né, dá um cortezinho aqui. Como eu disse, a gente está lidando com um material cortante e um ser vivo, né? Irracional, que se mexe, pode ter uma reação, uma reatividade a qualquer momento. É claro que a gente não quer machucar o cachorro, mas pode acontecer e a gente tem que estar preparado. Sim. Por isso existe o curso de primeiros socorros. Sim. Hoje, um profissional ele tem que ter um curso de primeiros socorros. Até que nem vocês falaram, tem muito animal que vem de resgate, deve ter algum gatilho, Exatamente. um toque em um lugar específico, né? É isso mesmo. Exatamente. E por isso a exigência do veterinário, né? Também responsável, porque ele que vai assumir aquele pet, né? Mas hoje muitas pessoas estão não só abrindo banho-tosa, mas também indo até a casa do doutor, né? Fazendo a domicílio, domicílio, Ou né? até mesmo usando um espaço que tem dentro dos condomínios, que é o pet care, né? Que é um espaço de banho-tosa para os moradores de condomínio, mas eles chamam outras pessoas Pra ir atender. para ir até lá o banho-tosa, ou pessoas abrindo na garagem de casa mesmo. Sim. Né? Então, muitos nem têm esse Mas alvará de aí, funcionamento. se não tiver, Mas é uma depois questão vai... de confiança, vai criando afinidade com vocês, né? Então, É mais uma questão de confiança. Né? é... Porque tem o aspecto que você falou da fiscalização. Se for lá e não tiver, a multa é alta, Sim. né? Não deve ser aí brincadeira. vai rebolar. acaba com o sonho No de Brasil, fazer um quando a gente fala pet. de multa, nunca é barato. Exatamente. E aí eu queria saber assim, quando eu levo meu pet, também cuidados. Porque, por exemplo, eu levei meu pet, você viu, né? Ele começou a vomitar porque eu tinha dado comida para ele. E às vezes a gente não sabe. Sim. Que cuidados que a gente tem que ter para levar o pet no banho-tosa? Olha, você fala como tutor. Como tutor. Como tutor. O ideal é que você não alimente ele antes de ir ao banho-tosa. Porque no caminho ele pode vir andando. Se for um cão grande, né, como um Golden, Labrador... Aí é mais eles perigoso têm um problema ainda. que se chama torção estomacal. Né? A caixa torácica é grande, os órgãos internos são menores. E quando esse cão se alimenta muito antes do banho, né, ou antes do banho, não só do banho, de uma atividade física, de uma caminhada, o estômago dele começa a se revirar, né, até torcer. E isso é um grande problema. Então, eu sempre oriento, quando o tutor vai levar um cão grande, fala assim, olha, não alimenta ele antes do banho. O ideal é o quê? Seria 2, quanto 3 tempo? horas antes do Isso. banho? Isso. E não alimenta muito também. quantidade. Até a água tem que Porque ser a digestão menos. deles é mais lenta do que a nossa, né? Então, o ideal é que não se alimente antes do banho. E a água pode dar à vontade ou Sim, também? água, Mas não tanta também, né? Não tanto. Nada em excesso. Nada em Deixa excesso. pra fazer isso depois. O cachorro estiver em casa, tranquilo, né? Se alimenta, bebe água e descansa. Porque na natureza, os cães, eles vieram dos lobos, né? Então, a genética, a fisiologia deles é praticamente a mesma. E os lobos não comem antes de caçar. Primeiro eles caçam, eles fazem atividade física, né? Estão ali migrando, depois eles comem e depois fazem o quê? Vai descansar. E depois vai buscar água, né? Porque Exato. A maioria dos animais também descansa antes de comer, pós-caça, né? Exatamente, pós-caça. Então ele tem que se alimentar e descansar. É o natural. É como se fosse uma recompensa de uma caça bem-sucedida. Por mais que hoje eles não façam mais isso. Mas na cabeça dele... É o instinto, né? Eles já nascem com passear, instintos. Foi cheirar, caçou, entre aspas, cheguei em casa, me alimentei, vou E vai descansar. Exato. Para no dia seguinte fazer a mesma No dia coisa. seguinte fazer a mesma coisa. Isso é muito bacana, né? E aí o tutor ele tem que ter esse cuidado com a alimentação. E tem mais algum cuidado para levar o animal no pet? Ou... O cuidado, na verdade, Assim, coleira, né? É uma coisa essencial. Não ficar andando com o cachorro solto. A gente já viu muitos acidentes, você vai... Na porta do pet shopping, o dono andando com o cachorro. Ah, mas ele não precisa de guia, ele anda sozinho. O cachorro, de repente, se assusta, corre pra avenida e... E tem alguma diferença, tipo, o tutor ele levando, vamos dizer, vou fazer o passeio e vou já passar no pet shop e vou deixar o meu cachorrinho, né? E eu levar e ele vai se exercitando. E levar ele de carro, que ele vai mais calmo. Vai depender muito da raça, tá? Se for que nem um pug, que é braquicefálico, tem que tomar cuidado desse passeio. Às vezes, por exemplo, você tá no passeio do meio-dia, vou andando. É um cachorro que já tem um problema de respiração, ele vai chegar lá cansado e, de repente, esse cansaço
pode gerar outros problemas. Deixar ele mais irritado. Mais agitado. Ele vai ficar mais agitado. Mas a atividade física, né, um passeio antes do banho, é legal. É legal que acalma. Acalma. É isso que eu pensei, se levar ele de carro, ele chega com toda a energia. Por isso que eu falei que depende da raça, entendeu? Porque se for esses braquicefálicos, tem que sair, por exemplo, dar uma voltinha curta, porque eles se cansam rápido, né? Com a temperatura do ambiente, não aquele solzão, porque isso vai fazer mal para eles. Agora, os cão grande é ótimo, né? Falando de o que é bom ter no banho tosa, que você tinha me perguntado, ar-condicionado. Sim. Ambiente climatizado. Climatizado, hoje, verdade. Né, muita gente olha e acha que é luxo, né? Não, é essencial, luxo, gente. Necessário. E qual que é a temperatura ideal para os pets? 23 graus, né? 23 graus ali, tá 22, ótimo. 23 graus é o limite Porque ali. imagina, o cachorro... Né, lembra que eu falei para vocês que é um ambiente de estresse. Então, a temperatura corporal deles já estão mais alta por conta da ansiedade. Aí ele entra num ambiente fechado, tosador, né? O profissional que esteja ali usa água quente, que não pode. Outra dúvida, qual que é a temperatura ideal da água para dar banho no De pet? morna para fria ali. Não vamos falar de temperatura exata, porque É, é muito não difícil tem- de você ver ali no banho Não tosa. vai- Mas de morna para fria. Isso no inverno, no No outono, no inverno, o que eu verão? indico? Só um pouquinho Esquentar o ambiente. mais também, Esquenta o né? ambiente. Liga o secador ali no ambiente, antes do cachorro entrar. É, porque aí fica um Aquece ambiente o agradável, Fica um é. ambiente agradável. Né? Isso é bom para a saúde tanto da pele daquele cão, quanto para sua respiração. Porque diferente da gente, eles não transpiram, né? Para resfriar o corpo. É através da respiração, respirando os órgãos internos, deitando o ventre, né? Numa região mais fria. Que eles mesmos fazem isso num piso, né? Exato, exatamente. Então, o ar-condicionado é muito bom e a temperatura. O cachorro entra num banho tosa, fechado, que já está ali com secador quente ligado, que não pode também. Usa água quente. Aí, na hora de secar, usa aquele vento mais forte. Às vezes, o profissional usa na cabeça do cachorro, que não pode, Sim, nossa, é um estressa ele. absurdo. Aí, você imagina. Pega um cachorrinho desse pra mim aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Pega se for essa menininha aí. Aqui, ó. Segurando o ventre do cachorro com a mão, secador quente Na cara do dele. cachorro. A nossa mão quente, né? As duas maneiras dele resfriar o corpo dele estão sufocadas, porque o vento tá bem na cara dele e minha mão esquentando no ventre. E eu estressando esse cachorro. Pra Que é a ele virar audição dele. óbito na mesa, É muito... muito rápido. Imagina a tortura para esse cachorro. E é uma questão muito importante a transparência também, né? O tutor, quando ele leva no banho tosa, ele tem que explicar, o meu cachorro é ativo, ele toma medicação, ele é idoso, ele tem alergia a tais produtos, Sim. ele não se dá bem com outros, né? É por isso que É é importante incrível, né? o checklist, Olhando né? uma coisa assim, parece simples, né? Só tô segurando ele pode vir a óbito. Tanto que a gente tem que ter a maneira correta de segurar em mesa, a postura, né? Que a gente fala, a postura do cão em mesa, até pra gente... Quando a gente coloca ele em postura, ele já fica... Ele entende que ele tem que ficar, né? Então, tem tudo isso que a gente vai passando Mas também. a gente faz uma análise antes do cachorro entrar. na Sim, ventosa. por causa do A gente checklist, faz é muito checklist, importante, a gente pergunta gente. se ele tem alguma doença, ou algum problema de coluna, um problema de patela, ou algo do tipo assim. A gente faz uma análise, né? O checklist ele é dividido em duas etapas. O saúde, né? Claro que a gente não vai fazer uma análise clínica. igual Clínica, veterinário. E as A gente vai condições avaliar do ou pelo se não tá depois. com alguma secreção, algo do tipo, se não tem unha encravada, que às vezes acontece, se a pele do cachorro está saudável ou não. Isso é muito importante para a segurança do tutor, do estabelecimento e do próprio profissional. E do pet, do pet, também, que é o né? principal, É, exato. e o pet. Exato. E fazendo esse checklist, voltando para a parte da estética, né, agora vamos falar sobre tosadores, né, o mercado pet. Gente, banho não dá lucro dentro do banho tosa. Vamos falar de lucros. Não dá lucro. O banho, ele paga as contas. Porque você tem um ambiente climatizado, você tem um shampoo de qualidade, Sim. equipamentos de qualidade, um Funcionários, profissional de coisas. qualidade, custa caro. Né? O seu lucro ele vai vir a partir dos serviços adicionais. E é no checklist que a gente vê a necessidade daquela pelagem. É uma coisa que acontece muito, é cães de pelagem curta. Vai no banho, tosa. O povo quer solta tosar, banho. né? Não, Ou ele- quer raspar porque ou tá quer- caindo é. o pelo. Quando você estuda, você sabe que um cão de pelagem curta não pode ser raspado por conta do ciclo de pelagem dele. A opção que é remover aquela pelagem morta. Fazendo a remoção de Exato, subpelo isso vai e trazer a saúde gente pra pode pele, acrescentar uma porque a pele vai hidratação, conseguir né? respirar melhor, né? Então, por isso a importância de estudar. Né? Exatamente. E hoje em dia, quem quiser montar um banho tosa, o que é necessário, o que vocês recomendam? Primeiro de tudo, um curso bom, né? Tem que fazer para pegar todas as dicas, aprender o procedimento correto, maneira correta de tratar o pet, né?
E depois ir atrás dos materiais, né? Que é o principal. E quanto custa um material, um espaço para você montar um banho tosa? Não um top de linha, mas um intermediário. Pra o início, né? O início. Eu conversando com alguns alunos que iriam montar um banho tosa, ou que já montaram, tem até aquele rapaz de Guarulhos, né? Que ele montou um banho tosa simples na comunidade. Ele falou que a estrutura do ambiente, a adequação do ambiente, mais materiais, documentação, não é menos de 30 mil. Gera um custo maior. O início é um custo maior, né? É só que coisa de 1 ano você já consegue realizar Sim. tudo isso. É porque você tem que preparar o ambiente, colocar a banheira, a mesa. Então, assim, isso gera um custo, As né? tesouras são caríssimas, os né? materiais de Os banho tosa materiais, são bem elevados, assim, o preço. Mas é algo assim, cuidou, você vai ter por mais de 10 anos. Mas e esse também. gasto é com o material, com o ambiente ou com a legalização papelada e... Eu acho que é tudo. Mas o que é o mais pesado nesse material, a legalização, o ambiente? É a estrutura, isso que eu ia falar. É o local que você vai montar mesmo, que você vai ter que adequar ele, né? Porque você tem que mexer na parte hidráulica, na parte elétrica, né? Porque a gente vai estar lidando com equipamentos... Ar-condicionado que Sim, vocês já é o mais caro. Né? Só um ar-condicionado é 5, 6 mil reais para você instalar. Aí depois vem a parte de maquinário mesmo. Tesouras, máquinas, sopradores, as secadores. gaiolas também, né? Hoje a gente nem usa mais gaiola, são baias. São baias. Sim, são as baias, mas... Tudo bonitinho. Mas aí é para um que tá já mais elevado, né? Quem tá começando agora. Não. Hoje, você colocar um dá para ter cão numa acesso, gaiola, né? não é que seja algo ruim, né? Muitos cães estão acostumados a ficarem... porque assim, gente, é natural do cão se intocar. O problema é que as pessoas, logo de início, passam esse ambiente de se intocar, como, por exemplo, a caixa de transporte. Quando o tutor vai ser uma coisa estressante, né? Sempre. Mas não. Quando ele leva ao veterinário. Quando o tutor vai levar aquele filhotinho ao veterinário, que sentimento ele está passando para o cão? Porque eles nos percebem através do cheiro. A gente libera cheiro de medo, cheiro de ansiedade a todo momento. E assim que eles nos percebem. O tutor, quando vai levar o cão no veterinário, coloca na caixa de transporte, ele está com medo, ele está ansioso. Então, o cão ele já associa a caixa de transporte, um ambiente confinado, com algo ruim. Mas pode ser viagem também. Viagem também, muito longa. Que também é estressante, né? Exato. Então, o correto é o dono já trabalhar isso antes, já deixar a caixinha ali, pro cachorro ou gato também, fazer ali, entrar, sair, dormir ali. Tem pet que dorme, né? Entendeu? Casa, porque aí já. ele não vai Gato é associar isso como algo ruim. Por quê? Porque tá ali, ó. Ele entra, dorme, sai, ele tem livre acesso àquela caixa. Agora, você pegar a caixa só para fazer, ir pro veterinário ou ir tomar banho, ele vai falar, você tá pegando é porque eu vou para algum lugar. Entendeu? Ele já vai começar a associar com coisas negativas. Agora, se você deixa ali para ele ter livre acesso, ele vai falar, normal, né? Tipo, isso não é ruim para mim. Né? Ele já associa a caixa como uma coisa neutra, né? É neutro, né? Sim. E para finalizar, muita gente me perguntou assim, se acontece um acidente com o meu pet no banho tosa, o que eu faço? A responsabilidade é de quem? Para onde eu corro? Vou com medidas judiciais? Tiro foto? Assim, né? a responsabilidade... Tem gente que vai... Pede a paciência e vai para as vias de fato com banhista, com tosador. Porque tem banhista e tosador que já apanhou do tutor. A gente sabe disso, né? E aí, como é que funciona esse Gente, a responsabilidade vai ser sempre do tosador, tá? Então, aconteceu, que pode acontecer, é a gente ir lá, já fazer a parte do primeiro socorro. É que na hora a gente fica desesperado, é um filho nosso, né? Então, não, mas assim, não é hora de desespero. Aconteceu, respira fundo... o importante é o pet. Então, vai lá, presta todo o que você puder ali na hora, né? O atendimento e vai para o veterinário. E as custas é do profissional, porque ele que é o responsável, entendeu? O pet está na minha mão, ele é responsabilidade minha até eu devolver para o tutor. Então, eu tenho que arcar com todos os custos, né? E dá todo o respaldo que o dono precise, né? E tem casos que não dá nem tempo de correr, como o Richard falou, morre na mesa de tosa. Sim. Como você comunica o tutor disso, né? Por isso que até que foi o que o Richard estava falando assim, da gente ter o curso de primeiros socorros, a gente sempre fala muito isso. Por quê? Acontece alguma coisa, não adianta se desesperar. Ai, meu Deus, o que eu... Não, é ali, cuida do pet, faz a sua parte, leva pro veterinário, entendeu? Depois você chega em casa, desaba, chora, mas ali no momento você tem que ser
ser, tipo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho Ser que frio, cuidar, né? ser frio, entendeu? Leva pro veterinário, entendeu? Faz sua parte. Depois você desaba. Porque não vai adiantar ficar chorando. Porque o pet precisa dar E todo de esse processo pro atendimento. tutor, porque ele não tá sabendo de nada, né? Você Sim. tem que já Lá na mandar escola, mensagem você imediata. levou seus cachorrinhos, né? O Dinho começou a vomitar. Na hora eu peguei o telefone. Sim. Rodrigo, ele comeu antes do banho. Comeu. E você já sabia porque você tem experiência, porque exato, eu já aconteceu. imaginava. Só que tem gente que acha que o cachorro tá morrendo, né? Exato. Não. A gente tem que ser sempre muito transparente com o tutor, porque é assim que a gente ganha confiança. Em entendeu? todo o processo, né? Sim. Mas vocês já deram notícia de óbito pro tutor? Olha, graças a Deus comigo nunca. Também não, Também né? não. O meu tempo de banhosa nunca aconteceu nada disso. Né? Apesar de quando eu comecei não tinha essa experiência, não tinha essa noção, né, por exemplo, da respiração do cão, enfim, Do olho, né? Que do mostra olho, quando a língua também É. toda avermelhada, que ele tá Exato, eu não tinha muito ofegante. isso, mas eu sempre priorizava o bem-estar. Sempre priorizei o bem-estar e a saúde do cão antes da estética. Deu. Não vamos deu, fazer outro dia. Outro dia. Exato. Perfeito. Estamos caminhando então para os minutos finais. Eu gostaria de algumas considerações de você, dica para quem quer mandar, o que vocês acham importante para quem quer montar o seu banho-tosa, deixar o contato de vocês, né, para quem tiver dúvida pelas redes sociais. Eu sei que vocês são bem acessíveis, as pessoas podem perguntar. Totalmente. Bom, vamos lá. Primeira dica para você que quer iniciar, é como eu falei lá no início, estude comportamento. Em seguida, um curso básico de banho-tosa, né? Se quiser entrar em contato lá com a Belas Patas, vamos estar lá para atender vocês. Estudem, né? Primeiro o básico, comportamento, o básico do banho-tosa, depois um primeiro socorros, para assim você começar a iniciar nessa carreira. Acho que é isso, né, Carla? E assim... começo é isso. E assim, não vão achando que vocês vão lidar com um pet assim, né? Porque a gente tem, um emprego, um serviço como outro qualquer, né? A gente vai ter Uma aqueles mais responsabilidade bonzinhos. muito grande que o pessoal pensa que não tem, A né? gente vai ter aqueles bonzinhos que é um amor, vai ter os mais agitados e, como o Richard falou, vai ter os mais reativos. Então, a gente não lidar com ursinho de pelúcia, gente, não é. É uma profissão linda, maravilhosa. Parar de estudar. E nunca... assim, sempre estudar, porque o nosso mercado, graças a Deus, em 20 anos que eu já tô nele, é uma evolução, assim, muito rápida, né? Então, assim, o curso, ele é só o primeiro passo. Então, acabou o curso, especializações, procurar raça, estuda muito sobre raças, porque você vai aprender a tolerância de um, de outro. E sempre, gente, estudar, porque estamos em evolução constante, graças a Deus, né? E uma dúvida que me perguntaram também, que eu esqueci de perguntar, é com relação ao gato, né? A gente falou muito do cachorro. Essa dúvida muito. E aí nós falamos do gato, Como é que eu gente? levo o meu gato no pet? É possível levar? O que o pet tem que ter? Tem que ter as telhas, né? E o gato, ele gosta de ficar mais isolado. Sim. Como o que é a gato, função? Você é gente, especialista, né, cara, em gato? A gente vai se especializando, estudando bastante, né? Mas o gato, ele é mais na dele, né? Ele não é que nem o cachorro, que tem tanta tolerância. Então, o gato já, para levar, gente, sempre na caixinha de transporte. Por quê? Porque ali ele tá ali no conforto dele ali. Porque quando leva ele no colo, ele já tá com muita visão, tá vendo muitas coisas. Isso já vai gerando estresse antes de chegar no local. Porque o gato, ele sempre vai ligar aquele instinto de fuga dele. Ele tirou da casa, ele tá tipo, meu Deus, pra onde E eu nunca vou? deixar próximo do cachorro, né? Ele Porque quer fugir, eles têm entendeu? instinto. Ele vai querer fugir. E, assim, infelizmente, hoje em dia, é muito complicado o atendimento para gato, né? Então, assim, vê o especialista que vai fazer seu gato, entendeu? Tem que ter muita calma. O processo é mais delicado, a gente tem que ser um pouquinho mais lento com o gato. Se eu fizer um movimento muito rápido, eu assusto eles, né? Então, aquele movimento... Então, a pessoa tem que gostar de trabalhar com gato, porque tem muita gente que não gosta, Uma né? coisa importante que eu quero ressaltar é lembrar que o gato, ele é uma espécie totalmente diferente do cão. Exatamente. Não se mistura, né? Não se mistura. Ele tem instintos e comportamentos diferentes, assim como o pH da pele também é diferente. Também. Então, tem que ter produtos próprios para gato. É. Né? Quando eu atendia gato, eu reservava um dia só para gato. Para não ter aquela mistura, Exato. porque esse estresse do gato, imagine, o gato lá com aquele monte de uau. Os latidos. Gera né? muito É que estresse você falou, ele é pra ele. primitivo, ele associa a casa. Exato. Muita gente acha que mas gato não precisa tomar banho. Não, Fala precisa, isso pra um gente. persa. Aqui, ó. Um gato muito Precisa, peludo. gente, precisa. Fala Muito isso pra aquele ainda. tutor que tem um gato
que não é castrado, geralmente os machos que não são castrados têm esse problema, que a cauda de garanhão, um excesso de oleosidade na base do Nossa, rabo. bem grande. E esse excesso de oleosidade começa a causar ali problemas na pele, Sim. né? Aí depois de anos, o gato tem algum problema na pele, vai precisar tomar banho toda semana. E o ele gato nunca não foi toma banho adaptado, tosa. né? Quando Aí- vai, o que acontece? Óbito. Gato muito estressado vem a óbito, infelizmente. Então é legal você acostumar o seu felino desde filhote a tomar banho. Nem que seja para ir no banho tosa, fazer um banho seco, um corte de unha, uma remoção de pelagem E, morta. gente, outra, procure uma pessoa que goste de trabalhar com gato, que seja especialista, entenda dessa parte comportamental de gato. Porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas no mercado, que nem o Richard falou, que quer tratar o gato como um cachorro. Entendeu? Põe guia para. Não, mas o gato ele não entende que nem o cachorro. Então, gente, procurem um especialista em gatos, tá? Para seus gatinhos serem bem tratados. Como gato mesmo, não como cachorro, né? E vocês atendem outros tipos de animais? Tem gente que tem iguana, né? Esses dias eu vi gente andando com uma mini cabra. É sério, aqui no centro de São Paulo. Olha, eu já Pode atendi porquinhos da Índia, mas assim, eu não atendo mais hoje em dia, porque eles não podem sofrer um estresse muito alto, que eles entram em óbito na mesma hora. Coelhos também. Coelhos também. Então, hoje em dia, eu opto por não trabalhar mais com essas espécies. Só Eu tenho com gato muito e medo cachorro. deles. E eles fazem aqueles gritinhos assim... Aí a gente assusta, né? Que a gente tem aquela delicadeza. E aí parece que você tá machucando na hora de pegar, porque eles ficam o tempo todo fazendo... né? Então, dá uma agonia, né? Então, assim, eu prefiro não atender. Eu já presenciei tosa em coelho, dar banho. Eu já dei banho em porquinho da Índia, né? Hoje em dia, não faço mais. eu também Né? São não. animais muito delicados. Se for fazer, eu oriento, né, o tutor de levar Um especialista. um especialista, né? Que faça um banho seco, algo do tipo. Mas não... Agora, a mini cabra, por exemplo, nunca dei banho. mas Eu curioso. adoraria. Eu adoraria. Mini cabra, mini pig, né? São animais mais resistentes. Gente, pode Que levar, são hein? Eu parecidos vou com tentar. cavalo, né? Ainda não existe produto específico, né? Mas, quem sabe um dia, se o pet crescendo... Mas eu Mais um adoraria, mercado né? aí que Isso pode ia ser ser legal, explorado, né? Exatamente. Perfeito. Sim. Eu quero agradecer, então, a presença aqui de vocês hoje. Muito obrigado. Acho que foi mais um bate-papo muito, né, construtivo para as pessoas que não entendem, tanto os dois lados, quem tem a intenção de montar um pet e o tutor, os cuidados que precisam ser. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre o que a gente mais ama, né, Exatamente. Richard? Perfeito.